Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos mais uma vez. Vamos mirar na live hoje? Então, gente, seguinte, o Mira na live hoje tem uma convidada muito bacana, hein, gente? Então vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. Vamos ver aí esse movimento. Bem-vindos, o pessoal chegando aí. Boa tarde, pessoal. Esse calor, né? Hoje tá um calorzão aqui em São Paulo, gente. Bem-vindos. Vamos lá, vamos esperar aí a nossa convidada entrar. Vamos falar hoje, gente, com o Portal do Papel. E quem vai conversar com a gente hoje é a gestora do Portal do Papel, a Cláudia Ferreira. Então vamos lá, vamos esperar aqui a nossa convidada entrar. Pessoal chegando. Olá, bem-vinda. Muito bem. Vai chegando e vai sentando, pessoal. Vai chegando e vai puxando a cadeira. Que o papo hoje vai ser bom. Vamos conversar sobre papel. Uma curiosidade aí, o queridinho, um material aí dos designers gráficos, né? Vamos lá. Vamos ver quem está chegando. Vamos nessa aí. Vamos matar algumas curiosidades. Vamos falar com quem entende, né, gente? A melhor coisa do mundo é falar com quem entende. E quem entende vai entrar aí daqui a pouco. Vamos lá. A convidada está chegando e a nossa convidada chegou. Vamos lá, gente. Vamos chamar ela aqui. Tá entrando, gente. Tá entrando. Vamos lá, gente. Vamos receber a Cláudia do Portal do Papel. Vamos chamar a Cláudia entrar. Olá! Cláudia! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bem-vinda! Muito bem. Bem-vinda! Muito obrigada. Eu que agradeço por o seu aceite, né? Por você ter aceitado aí a bater um papo, a mirar na live com a gente hoje. Esse Eu projeto é um adoro projetinho. falar com designer. A gente tem falado muito com o pessoal de artesanato, convite. Cadê os designers? Aí, muito bem. E tem muitos, viu? Tem Eu muitos por sei. aí, Brasil inteiro, tem muita gente bacana, muita gente boa trabalhando. E o legal é que o design tá ganhando uma visibilidade no Brasil que eu acho que esse ganho tá vindo aos poucos, né? A minha Esse formação no papel reconhecimento. foi muito mais com os designers do que com o que está sendo um público mais frequente agora. Porque eu comecei fazendo o que a gente chama de back-selling, que é justamente o que as fábricas fazem para levar a divulgação, os catálogos, darem suporte nos projetos. E depois sempre a gente trabalhou muito com agência, com designer, e nos últimos tempos acabou caindo muito artesanato, conviteiro, e é uma saudade enorme, designers. Então, bem-vinda! Bem-vinda ao nosso mundo! Bom, Cláudia, eu vou deixar para a apresentação com você, né, para que você se apresente aí para o pessoal. Fala um pouco de você aí, o pessoal te conhecer melhor. Portal do Papel, né, gente? A Cláudia é o Portal do Papel. Depois Hoje eu vocês sou o acessem portal lá, do tá? papel. Isso. Eu comecei a trabalhar há mais de 20 anos, em 96, vocês não eram nem nascidos, com papel. E a gente brinca que o papel, quando você começa, assim como os gráficos falam que a tinta entra na veia, para a gente é celulose, né? E comecei a Exatamente. trabalhar em 96 com a Arjowiggins, na época que a fábrica da Fedrigoni, hoje em dia no Brasil, era da Arjowiggins. Hoje em dia a Arjowiggins está presente com os papéis importados, mas não mais com fábrica local. Isso mesmo. E trabalhei por 10 anos fazendo essa parte de divulgação. Depois acabei criando o departamento de marketing que não tinha. E fui trabalhando com novos projetos, desenvolvimento de papéis. E aqui é uma parte que eu amo, né? Essa parte técnica, desenvolvimento, ir na máquina, lançar cor nova. Então, acabou ficando mais uma gerência de produtos ao longo dos anos, né? E aí, quando eu saí da Arjo, eu fiquei 2 anos como consultora, trabalhei com uma outra fábrica de papéis brasileira, desenvolvendo a linha de papéis finos, que é uma fábrica chamada Multiverde, e com alguns distribuidores. E aí, em 2007, eu voltei para o grupo, mesmo grupo da Arjo, no ramo de distribuição, e fui trabalhar na Antalis, que é uma distribuidora francesa de papel e insumo gráfico.
E ao longo de todo esse tempo, eu fui sempre explorando muito a minha curiosidade técnica, né? Então, por exemplo, vinha alguma reclamação técnica acreditada ao papel, eu ia lá entender, é o papel mesmo? É a impressão? É o uso? E com isso eu fui ganhando uma bagagem técnica, né? Tanto da parte de produção e de física do papel, quanto esse lado de impressão, que eu também adoro. E aí, depois também, além disso, eu acabei criando muito contato com as agências, as gráficas, os designers, os artistas, os artesãos. Eu acabei juntando tanta gente que quando eu saí da Antares, e eu saí assim, isso é uma outra coisa que tem a ver com idade, quando você chega perto dos 50 anos, as pessoas surtam. É um surto que cada vez mais eu percebo o quanto ele existe, é frequente. O meu marido acabou de pedir demissão de um banco grande, de um cargo, porque a gente surta do corporativo e fala, vou viver na minha vida algum projeto que me dê mais significado. Isso, gente, quando vocês chegarem perto de 50, lembrem de mim. Quando vocês estiverem surtando, optem pela vida, né? E aí, apesar de que eu gostava muito da empresa, mas chega uma hora que você vai fazer planilha, você não aguenta mais. Planilha, apresentação. E aí eu parei para pensar o que eu tenho para fazer, né? O que eu vou fazer? E aí eu me dei conta de que eu tinha uma bagagem muito grande e que eu queria explorar. E aí eu criei o Portal do Papel. E assim como a minha bagagem é muito diversificada em termos de tipos de papel, o portal também criou essa característica, né? Então, quando a gente fala em papel, até vou chamar uma curiosidade, assim, a gente como designer pensa nos papéis sofisticados, mas se a gente pensar, a gente vive com papel desde sempre. E tem um sentido muito grande para o guardanapo ser absorvente, macio, apesar de que tem aquele guardanapo de televisão de boteco que só espalha gordura, né? Mas pensando num bom guardanapo, né? Ele é macio, ele é absorvente, ele é fofo, ele é leve. É muito diferente de uma folha de caderno, que tem que ser lisa, que a caneta tem que deslizar, que tem que ter um nível de absorção correto da tinta. Então, da mesma maneira que esses papéis são diferentes, os papéis para os outros usos também são, né? Então, a ideia desse portal que eu acabei montando, né? Acabei fundando, é falar dos papéis nas mais diversas configurações para que as pessoas consigam encontrar aí o papel ideal para o seu projeto. E aí o portal começou em 2017, no final de 2017, os vídeos começaram em agosto, eu fiz mais de 100 vídeos, agora eu dei uma desacelerada nos vídeos, de vez em quando eu faço algum para o YouTube, mas estou mais ativa na parte de workshop, de palestra, de consultoria e de apoio às empresas que estão pedindo uma ajuda na divulgação, né? Então tá Ah, que sim, legal. e acho que é um conteúdo divertido, rico e acho Pouco também que abordado, pouco abordado, porque as pessoas não falam-se muito, né, sobre papel. As pessoas não focam muito no papel. O e papel faz parte da produção, mas o que é não legal, se fala Rick, muito. é chegar também nesse consumidor final que entra em contato comigo porque viu um vídeo sobre cartão de visita e fala, isso já aconteceu, isso é case, né? Eu sou psicólogo, eu nunca consegui fazer um cartão de visita que me represente. Isso aí, num espaço de 3 meses, entrou em contato um psicólogo e um advogado, e os dois falando exatamente a mesma coisa. Eu quero ter um cartão de visita, eu nunca tive um que me represente, o que você mostrou fala a minha língua, o que eu faço? E esse que eu faço, se ele chega no consumidor final, muitas vezes ele também é uma carência na formação dos designers. Acho que você pode me falar também. A parte de produção gráfica já era estreita. Hoje em dia que a gente tem tanta parte digital, sobrou menos espaço ainda para a gente falar do papel físico, né? Da impressão,
do que dá para fazer, do que não dá para fazer, de técnicas de impressão diferentes. Então, eu acho que isso é uma carência que existe na formação também, né? Mas sabe o que eu acho, Cláudia? O que acontece é que hoje em dia você tem uma gama de inputs visuais. Então, muitos aspirantes, a designer, estudantes, enfim, estão chegando agora, eles ficam totalmente atraídos pela estética oferecida por essas imagens disponíveis aí nas plataformas, que são diversas. A gente sabe que tem várias em trabalhos incríveis, e isso, de certa forma, induz, né, deixa a galerinha animada, então aquela visualidade envolve de uma tal maneira que se esquece da profundidade. Nessa profundidade tem muitas questões. É um processo de disciplina, é um processo de pesquisa, é um processo em que o próprio job, o conceito que você está propondo àquele cliente vai te dar caminhos, como a própria escolha do papel, né? Para o produtor gráfico, existe a profissão, eu sempre falo, né? Existe a profissão do produtor gráfico, mas um designer gráfico, ele tem que entender das técnicas para poder oferecer algo assertivo, algo que realmente abrace, que fale a língua do cliente. Inclusive, né? Factível. Exatamente. Você tem projetos Total. que você olha e fala, não dá para realizar do jeito que você imaginou. Né? Exatamente. Você estava falando aí do papel, começou a passar um filme na cabeça do guardanapo lá de boteco, e você começou a falar do papel do caderno, e eu comecei a imaginar, poxa, agora aqui, né, um site, como o papel tem uma relação social forte? Né? Ele tem, é um touch point, é um ponto de contato que conectam pessoas, sabe? Papel é isso. Está num momento muito sofrido, porque, primeiro, né, existe uma coisa que é chamada, inclusive, de greenwashing, que é é um jogo comercial de colocar que o papel não é interessante porque as empresas, às vezes, não querem gastar com custo de envio, com impressão, e aí colocam o papel como não sendo sustentável. Eu acho que uma coisa que é muito importante é que a gente saiba sim usar de maneira correta, usar de maneira sustentável, fazer o uso, né? Quando a gente pensa em termos de uso, e aí sim, até eu lembro que eu tenho muitos amigos gráficos, né? Eles ficavam bravos comigo que eu falava que eu não pegava o folheto no farol, né? Eu falava, eu não vou comprar o prédio, não vou comprar um apartamento. E eles falavam, você tem que estimular a indústria gráfica. Eu falava, não, eu vou usar o papel quando eu precisar usar o papel. Assim Exatamente. como eu também acho que a gente não vive hoje em dia sem plástico. Plástico é importantíssimo em muitos momentos da nossa vida. É um material super importante, mas ele tem que ser bem usado. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse uso aqui, até fazendo uma divulgação recentemente para o material da Papyrus, que é de copo, que é um uso único, que é descartável, muito melhor você usar um papel que vai se degradar de maneira mais rápida no meio ambiente. Mas se você descartar esse papel de maneira errada, eu estava vendo uma matéria recentemente falando que fizeram como é que chama? Perfuração num aterro e acharam no fundo do aterro folha de verdura ainda inteira, porque não tinha oxigenação nenhuma no fundo desse aterro. Então, mesmo um material totalmente degradável, em condições erradas, leva tempo para se degradar, né? Mas quando a gente fala em uso único, o papel ele pode ser melhor. E o papel é visto hoje em dia como, ai, nossa, as árvores, gente, desculpa, até o nosso presidente foi falar que o meio ambiente agradece não publicar em papel. O meio ambiente não agradece nada. A indústria papeleira, ela é baseada em florestas renováveis. Eu não sei se eu tenho uma certificação, né, que é muito conhecida, que é o FSC, que a gente vê em várias embalagens, vê em Então, foi até bom móveis. você tocar nesse assunto, porque as pessoas não sabem dessa certificação. É como se fosse um ISO, não é isso? Da qualidade do papel. Você olha, você sabe que tem, sabe até que tem alguma coisa a ver com o meio ambiente, mas não faz ideia do que é, né? Que eu acho que é uma das grandes fraquezas disso, né? FSC quer dizer Forest Stewardship Council, que é um conselho de manejo florestal, que audita
as áreas de reflorestamento, de plantio das árvores, para garantir que esteja lá o tripé da sustentabilidade, né? Economicamente viável, socialmente responsável e ambientalmente correto. Acho que não lembro exatamente as palavras, mas é esse o conceito. E as fábricas de papel, quando elas, de celulose, né? Quando elas exploram essas áreas de replantio, primeiro, a gente está falando de replantio. Depois, elas têm por obrigação que ter a preservação das árvores originais daquele espaço. Então, assim, tem também, além de eucalipto, tem araucária, tem ipê, tem as florestas têm que ter também essa variedade, tem outros cultivos, tem as escolas no entorno, o salário correto, tudo regido para que aquilo seja feito de forma responsável e sustentável. Então, essas árvores, inclusive essas áreas de reflorestamento, são responsáveis também por benefícios para o meio ambiente hoje em dia, porque você tem no plantio das árvores o retorno do CO2. Mas tem muita coisa que é feita, eu não sou a mais... que tem mais informações, mas assim, uma coisa muito errada também é a gente pensar que quando você manda alguma coisa digital, você não tem nenhuma pegada de carbono. Eu não lembro, hoje em dia parece que ia mudar para quinto, então não tenho certeza, a época que eu vi era sexto, mas já tinham me falado que ia mudar para quinta a classificação, que o quinto maior consumidor de energia do mundo é a nuvem. Olha só, não duvido. Então, assim, se você falar que você usar o digital não tem nenhum impacto para o meio ambiente, é um erro. Agora, uma coisa é clara, existe um caminho natural ao longo dos anos que o uso do papel foi migrando para outras plataformas. Falar, Cláudia, então vai deixar de ter o digital? Não, não vai deixar de ter o digital. Isso é um caminho sem volta. O papel está ganhando outros caminhos que a gente vê fortalecimento, inclusive, nesse momento, como, por exemplo, a parte das embalagens, que está se fortalecendo pelo maior uso, principalmente nesse pós-Covid, mas já era um movimento que vinha antes. E você tem um uso do papel hoje em dia com um status de nobreza. O papel ele é usado hoje em dia como um diferencial. Você A usar própria o embalagem papel... conta isso, né? A própria Isso. embalagem conta isso. Quando você vê, por exemplo, outro dia até postei, foi post de sucesso dos últimos tempos, caixa de donut que eu comprei. É linda. Caixa de chocolate lá da Dengo, uma caixa de presente. Quando você compra para você a caixa, você tem vontade de ficar com ela. E não só a parte funcional de embalagem, você pega cada embalagem de delivery hoje em dia de comida, que elas são super bem resolvidas. Tem um avanço muito grande nesse sentido. E tem um lado também que, assim como a gente vive muito o movimento do slow food, da comida orgânica, a gente sente falta do orgânico. E tocar o papel é orgânico. Então, assim, um case que eu acho muito legal acho que é da editora Carambaia, que eles fizeram um lançamento de uma edição do Brás Cubas, que é uma obra aberta, você pega na internet, você não paga por ela. Em 2 horas, a edição esgotou. Olha só. Porque é um livro maravilhoso, porque a impressão é linda, porque o papel, a maneira que foi composto, é uma obra que você não lê só, você toca, você sente. E isso, se a gente pegar as feiras de publicação independentes, a gente não está falando de um público da minha idade, a gente está falando de um público da sua idade para menos, que frequenta as feiras de publicação independente e que querem material impresso. Né? Olha, Que não fala querem... isso que falta pouco para chegar nos 50 também, viu? Opa. Não, não fala isso. Sou tão novinho assim, não. Tem cara de bem. Bom, somos Não, jovens, isso... né? Somos jovens, Somos Cláudia. É jovens. nossa nova juventude. Né? Estamos Exatamente. vivendo a nova juventude, nossa nova juventude. O que importa é que o que a gente tem aqui serve para qualquer época. Total, total. E uma coisa que eu acho que é legal é ver essa galera novinha curtindo tanto essas técnicas. Você pensa, risografia.
também é uma forma de impressão com essa imagem retrô, com a beleza da imperfeição da risografia, a serigrafia. A gente tem aí, eu tenho, olha, até uma coisa muito legal. A minha apresentação aqui está sendo virtual, mas eu vou convidar todo mundo para o meu cartão de visita, tá? Olha que legal! Para dar invejinha. Eles são todos empastados, ó, dupla face de cor, impressos Olha em que bacana! serigrafia. E isso aqui, inclusive, para quem, designer que está trabalhando agora, que fala, cliente não paga papel fino. Se você se apresenta assim, cliente paga papel fino. O Porque... que é uma apresentação? Eu falo isso, eu digo, gente, olha, você vai Exatamente. ser mensurado pela tua apresentação. Se você cuida bem da tua apresentação, sem dúvidas, você vai cuidar bem do teu cliente. Então, E isso é um fato. aquela briga, eu participei no ano passado de um evento desses, até eu fui convidada, foi bem divertido, esses eventos que tem os caras que vão falar de vendas e que tem o pessoal super showman, que vai lá na frente, impacta seu cliente, não sei o que, aquelas coisas de movimentação, né? E aí, na hora do almoço, todo mundo vai fazer network, né? E aí veio o Isso. mocinho e eu entreguei meu cartão de visita e ele falou assim, ai, que lindo, mas eu não uso mais cartão. Falei, devia, né? Legal. Ele falou, não, tô Uhum. vendo o seu aqui. Aí eu sei que no dia seguinte ele falou pra mim, você lembra meu nome? Eu falei, desculpa, eu não lembro porque a gente falou com muita gente. Ele falou, acho que eu sou obrigada a falar porque eu guardei o seu cartão. Olha só! Gol contra, né? Ele falou, mas é que as pessoas trocam telefone. Como é que eu vou lembrar de um cara que eu vi no evento que eu não sei o que faz, aí eu vou marcar lá no telefone dele, eu só vou procurar se eu tiver alguma coisa que realmente esteja na minha memória. Então, assim, você pode receber um cartão de visita e jogar ele fora. Mas se você não tiver coragem de jogar ele fora, ou se naquele momento... Já tem, assim, pessoal que eu conheci em evento como o Pixel, e depois quando me conheceu, me encontrou de novo, falou, eu lembro de você por causa do cartão. Que foi como a gente se conheceu. Foi Né? Foi como a no gente se Pixel. No conheceu. Pixel de 2018. Uhum, Você fez um Shark Talk, né? uhum. E eu também dei uma palestra, então eu fui lá, visitei o stand do Portal do Papel e a gente trocou uma ideia. Eu te perguntei sobre o processo Fine Art, você chegou a me indicar alguns impressores da Canon, alguns pontos, enfim. Uhum. E eu digo, agora é a hora de chamar a Cláudia aqui para bater um papo com essa galera, para eles entenderem mais essa poesia do papel, porque o papel ele tem uma expressividade. Quando Tem. você fala de embalagem, tem embalagens maravilhosas, né? E embalagens que têm um discurso próprio. E isso faz parte do projeto. É o que a gente fala de Né? experiência, Henrique. Quando a gente fala em papel, eu vou te mostrar aqui, assim, isso é um pouquinho, tá? Eu tenho muito mais que isso, ó. Isso aqui são alguns catálogos. Olha, Aqui a gente tem Fedrigoni, tem um fabricante italiano que está no Brasil também, que é Favini, Arjo Wiggins, Kraft. legal. E, gente, tem muito mais. Aqui a gente tem, por exemplo, cartão, papel cartão. Eu tenho feito alguma série de posts, porque para mim é uma coisa que eu tô aprendendo muito. Você pensa que papel cartão é só para pasta? Cara, olha isso aqui. Isso aqui é uma variedade Olha que de mais de 12 bacana. linhas. Porque você tem o papel cartão específico para freezer, o papel cartão para copo, o papel cartão para fins gráficos, para editorial, que tem reciclado, que não tem reciclado. Então, assim, a variedade, ela é muito grande e a gente sabendo usar, você explora o papel num lado que ele é muito importante, que é o lado funcional. E esse lado funcional pode estar diretamente ligado à parte que a gente pensa mais como estética, mas não é uma estética só de ser bonito ou não. Ela também é funcional. Quando você pega, por exemplo, uma textura de papel, uma textura, por exemplo, mais ritmada, mais marcada, que é uma textura gofrada, feita mecanicamente, Eu ia ela falar dá sobre a uma ideia gofragem. Legal. ela dá uma ideia de modernidade, de ritmo. Aí você vai para um papel que tem uma textura de marca de feltro, ela já é romântica, ela é orgânica. Então, uma você pode usar para um fim mais corporativo, para passar uma ideia de, é, assim, de vivacidade, né? de ritmo de uma empresa, como é que eu poderia dizer?
de atividade mesmo, né? De atividade Uhum. intensa. E o outro, você pode pensar em alguma coisa que tenha mais a ver com algo romântico, com moda, com luxo. Então, essas mensagens, elas não são óbvias. Elas são mensagens Entendi. subliminares. Sim, Algumas sem óbvias. dúvida. Eu sempre falo, você vai usar, por exemplo, um vermelho numa campanha de Dia dos Namorados, é uma coisa óbvia, mas que ajuda na sua mensagem. Mas tem mensagens, por exemplo, você fazer um cartão de visita que seja mais encorpado, é a ideia que você está passando de solidez. Você pega, por exemplo, um cartão de visita molengo, você tem a ideia do quê? De que aquela pessoa ou empresa que está se apresentando é tão frágil Não quanto o passa cartão. acreditação. Não Exatamente. passa acreditação. Você tem uma ideia de que você ganha de solidez, né? De robustez, de importância. Isso Sim. tudo tá aqui, mas não tá óbvio. Você recebe, você toca, você... E outra, né? Tem a questão do prazer sensorial também, que o tato dá. Exatamente, que é tudo muito tangível. É aí onde a experiência ela ganha corpo Uhum. também, né? Porque tem toda aquela leitura estética que você faz do papel, mas a coisa da tangibilidade, de você tocar, de você manusear, de você sentir, é muito importante. É o que as texturas, por exemplo, oferecem, que é o processo de gofragem. Pessoal, para quem não sabe o que é gofragem, é exatamente a técnica de texturização do papel. Não é isso, Cláudia? É isso, existem mais técnicas que vão dar textura para o papel. A gofragem é depois do papel pronto, você aplicar essa textura mecanicamente. Então, por isso que eu estava falando, quando é uma textura gofrada, ela é mais exata. Ela tem aquele padrão certinho. Quando é uma textura que é feita com a marca de feltro ou com rolo bailarina, você vai aplicar essa textura enquanto o papel está sendo formado. Então, você tem as fibras mais vivas na superfície do papel. Então, o toque ele é mais orgânico ainda. Mas, assim, eu acho que a gente não precisa falar assim, mas, poxa, para trabalhar com papel tem que ter esse nível de detalhe. Não, mas você precisa ter olhos para escolher o que você vai usar. E pensar que o papel, ele é uma ferramenta de criação. Ele é Sim, parte da sua ferramenta de criação. Ele te dá subsídio para transmitir uma mensagem a muito mais mensagem. rica. E se eu sento no computador para criar alguma coisa, sem pensar na frente qual papel que eu posso usar, eu vou limitar aquilo a um papel branco e que vai servir meio como um suporte. Mesmo o papel branco de suporte pode mudar a característica do que você está fazendo. Pode ser melhor, pode ser pior, mais adequado ou menos. Mas se eu me limitar a isso, eu estou deixando de usar recursos que podem ser muito favoráveis para a minha criação. Uma coisa que aconteceu ao longo desses últimos 20 anos, e que, assim, que acho que é legal a gente falar, quando eu entrei no mercado de papel, você tinha, assim, grandes tiragens, por exemplo, de mala direta. Vendia-se toneladas de papel colorido para um envelope de uma mala direta ou para a própria mala direta. Estou falando de toneladas mesmo, né? Porque você pegava, por exemplo, um banco e ele mandava para todos os seus Todo dia clientes. chegava uma em casa. Um Todo dia chegava uma em laboratório casa. mandava para todo mundo, né? E É, algumas dessas comunicações se diferenciavam por ser mais sofisticadas, né? Alguma coisa com papel vegetal também. Tinha projetos assim que eram uma glória. Depois, o que aconteceu? Acho que uma das primeiras coisas que aconteceram ao longo dos meus 20 anos foi a otimização das bases de dados de clientes, né? Dos CRMs, que você passou a poder selecionar melhor seu público. Falar, não, eu não vou mandar uma comunicação com esse nível de sofisticação para todo mundo se o meu sistema filtra isso. Muita gente não sabe nem o que eu estou falando, né, gente? É quase um telefone de disco. Mas existia isso. As empresas é não verdade. tinham controle dos seus clientes. Então, isso é um primeiro ponto. O custo de postagem começou a aumentar. Então, já foram se reduzindo os envios. Entrou, por exemplo, para a parte de papel de segurança, o plástico. Né? Você passou a ter o cartão Vale Alimentação, era um ticketzinho que O você ticket, sim. Parecia um destacava chequezinho. Você destacava lá a folhinha. e voltava com o Eu troco não no lembrava mais papelzinho, disso, porque eu não queria Cláudia. mais saber daquele
restaurante para Eu ficar não lembrava mais disso. Você O tinha uma talãozinho de venda. ticket, cara. Nossa, Então, verdade. esse é mercado que foi migrando naturalmente para o plástico. E agora nem para o plástico, a gente tem coisas que vão virando digital. A nossa documentação vai passar em breve a ser totalmente digital. Eu vou lá e ou uma biometria ou um uso só pelo código e a pessoa vai ter a minha identificação na tela. O uso de dinheiro, hoje em dia você vai lá pelo seu celular, você não usa nem o cartão de crédito. Você vai... Então, assim, isso é uma evolução natural, né? Então, Só que o diminuiu o papel... impacto, né, também, né? Porque imagina o quanto se jogava fora de papel, e plástico também, porque as malas diretas, ela vinha embalada no saquinho. À medida que a tecnologia vai surgindo, você vai substituindo materiais, isso é natural, né? O mercado papeleiro, obviamente, sofre com isso, mas é uma evolução natural. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo, por exemplo, a migração dos livros completa. Eu continuo vendo meu filho de 18 anos gostando de tocar um livro. E não é porque é meu filho, ele também lê coisas no celular, mas não vejo aquela coisa de, nossa, eu não quero usar um livro. Pelo contrário, curte ver um livro bem impresso, interessante. Então, tem algumas coisas que eu acho que acabaram existindo ao longo do tempo, e acho que as últimas crises também acabaram trazendo muita gente que fazia, por exemplo, um artesanato eventual e acabou trabalhando nisso de uma forma profissional. Os pequenos negócios que vêm crescendo muito, e aí é uma coisa para designers gráficos, porque eu vejo, por exemplo, isso não só para designers, mas para as gráficas. Eu vejo as gráficas brigando muito por grandes clientes, às vezes são pequenas gráficas que não têm essa força de competitividade com outras gráficas e que esquecem que na base do comércio hoje em dia tem um pequeno comércio muito vivo de gente que precisa da embalagem, do tag, de um panfleto, e isso tem mercado. Se você pega, por exemplo, eu uso muito mais Instagram hoje em dia do que Facebook, mas Facebook serve para algumas coisas boas. Um é evento e outras são os grupos, né? E tem, por exemplo, aquele grupo DOTS no Facebook, não sei se você já entrou. A última vez que eu Não, vi, não, não tinha conheço. 69 mil participantes nesse grupo. É voltado para o público dos designers, é isso? Não, é uma rede de pessoas que têm pequenos comércios e que oferecem Hum, pequenos comércios ou que procuram. Então, por exemplo, gente que faz almofada, que faz geleia, que tem uma pousada, que tem entendi, pequenos negócios e assim é entendi. impressionante o que gera de negócio nessa rede DOTS. É impressionante. Eu fico, toda vez que eu olho, eu fico pensando, poxa, todas essas pequenas empresas fazem uma etiqueta, fazem um tag, fazem uma embalagem, tem algum tipo de identificação. Esse mercado cresceu muito. E o que veio junto com isso foi a impressão digital. Que hoje em dia você consegue, com um nível de qualidade em alguns aspectos até melhor que um offset, usar uma impressão digital. Você consegue, por exemplo, imprimir num papel preto uma foto usando o recurso de impressão digital com fundo com calço branco. O que na impressão offset é super difícil você fazer um calço branco para Sim. conseguir colocar uma imagem em cima. Então a impressão digital ela veio não para acabar com o offset, mas ela veio para complementar o offset. Ela está ganhando muita força porque as tiragens estão cada vez menores. Então você consegue, com um nível de impressão perfeito, fazer 100 convites, fazer 300 impressos. Você tem aí, lógico que Pequenas existe tiragens, né? aquela linha de corte para saber até que ponto vale a pena eu fazer digital e a partir de que Uhum. quantidade vale a pena fazer offset, Offset. mas o digital veio viabilizar de maneira impressionante esses pequenos negócios e mesmo para empresas maiores as pequenas tiragens. Essa evolução foi muito importante, muito importante. Então, acho que Sabe o que isso eu muda... percebo? Fala. Pode falar, pode falar.
Isso muda muito a maneira da gente também enxergar o papel como viável ou não, né? Você pode fazer Uhum. exatamente de maneira assertiva aquilo que você precisa. E receber alguma coisa impressa em papel hoje em dia tem muito mais impacto. Claro. Sabe o que eu percebo? Eu comparo muito com o lance da fotografia. Claro que cada um em seu contexto, mas a fotografia, ao longo do tempo, a fotografia preta e branca, ela foi perdendo espaço, né, comercial, né, e se usa foto colorida comercialmente. Mas artisticamente, ela tem um, sabe, ainda tem o seu apelo, ainda tem o seu valor. Então, eu acredito que é o que está acontecendo um pouco com o papel. Hoje a geração multitela está focado ali na tela, né? E o papel ele está ganhando um nicho especial aí, sabe, um lugar de, vamos dizer, de maior valorização, como você falou. Eu acredito que o papel vai seguir esse caminho do luxo mesmo, sabe? É algo diferenciado. É Do como especial, comparar, né? exatamente, é como comparar as técnicas analógicas com as digitais. É, a galera, os nativos digitais, eles olham o analógico como algo, olha, poxa, será é possível colocar aquarela no design gráfico? É possível fazer uma colagem? Colagem. Então, tem muita coisa envolvida. Então, sabe, as coisas se inverteram. Né? Então, olha, você pode sim recortar a mão, trabalhar isso, lógico, depois digitalmente, ou então fazer toda a colagem analógica, fotografar isso, transformar em uma obra, transformar em um cartaz, em uma mensagem. E tudo isso não deixa de ser até eu não vou falar um reaproveitamento, mas uma reinscrição, uma ressignificação, Uma né, do que já releitura foi até, feito, né? uma releitura, É. né? Eu, um dos Uma meus coisa legal. projetos, né, foi o remix no meu mestrado, e eu falo exatamente sobre isso, né, dessa ressignificação que a gente faz por meio da citação, por meio da colagem, e é exatamente isso que você está falando, né? A gente está reescrevendo, não está reciclando, recicla o que não presta mais, né? A gente Não, está não contando só uma de nova forma história, consciente, né? E na sim, forma consciente existe o reuso, né? o Uma coisa que reuso, você falou que é legal, que é mais uma prova de como a tecnologia e o papel vão junto com as demandas, é a fotografia mesmo, né? Porque a uhum. impressão fine art foi responsável por inserir a foto no mercado artístico, nas Que é galerias. incrível, né? Que é incrível, é Exatamente, não porque a incrível. foto não fosse esteticamente uma obra de arte, era completamente. Só que o que acontecia? Eu não podia garantir que aquela foto fosse durar 100 anos. Quando eu passo por uma impressão fine art, que é feita no papel algodão, a base é o mesmo papel daquela aquarela da Canson, Hannah Miller, que são papéis feitos para durar 100 anos, 150 anos, que tem o shelf life Vai até 200 absurdamente anos, né? Tem uns alto. que vai até 200, né, Cláudia? Exatamente, absurdamente alto. Então, quando a gente fala numa impressão fine art, que é pigmento mineral, que o papel é base algodão, que esses papéis são tratados para durar o tempo que a gente espera que uma obra de arte de valor dure, a foto ganhou espaço nas galerias. Porque a galeria pode atestar, falar, olha, você está levando uma obra de arte para sua casa que vai durar um investimento que vale a pena para suas próximas gerações. Então, isso é muito importante a gente enxergar o papel. E, gente, você vai olhar, você pega um material de foto impresso em fine art, É naquele papel de incrível, algodão, com é aquele toque incrível. fosco, com aquele nível de impressão que o número que a gente pensando lá nos pixels, nos pontos de é muito Sim, maior. Aquilo tem uma vida. Eu vou te dar uma ideia que eu tenho até um vídeo sobre isso no portal. E o Júlio da Papel Algodão, que é o impressor que eu fui entrevistar, ele falou, Cláudia, tem momentos que o pintor que fez a aquarela não consegue, olhando, reconhecer o que é a aquarela original e o que é a impressão fine art. Parece uma coisa absurda, mas quando você olha, você entende isso. Realmente é assim. Agora, existem formas de você fazer impressão em papel fosco para um uso mais
básico para uma venda num evento que não seja um evento de galeria, que você tem um reprint de uma colagem, por exemplo. Então, tudo isso é muito rico, né? Você saber que essas possibilidades existem, você pode explorar essas possibilidades de forma comercial, de forma artística. Outra coisa que está ganhando muito espaço é realmente a volta da arte. Se você pega, por exemplo, os grupos de sketch, que fazem que saem fazendo os desenhos pelas ruas, tem os grupos de sketch no mundo inteiro. Inteiro. E você tem a compra dos cadernos de desenho, tudo isso a gente está voltando porque a gente tem que sair do estresse. Uma maneira de sair do estresse é a arte. É a arte, eu estou falando do orgânico, de toque, de ter essa riqueza. E o papel, toda essa parte de papéis coloridos, as texturas, isso é beleza, isso é uma estética agradável. Então, acho que é O próprio muito... papel fine art tem, né? Tem esse tratamento também, tem o perolado, tem vários tipos de texturas, assim, porque é o que eu estou fazendo agora, Cláudia, né? Eu estou tentando unir o design à arte por meio da colagem, né? E estou começando a produzir algumas peças. E quando você vai olhar a impressão, né, o papel, você fica assim totalmente enlouquecida, porque você vê ali 1000 possibilidades de passar a tua mensagem e fica incrível. Fica melhor do que a impressão offset. Não, e a volta, por exemplo, de técnicas, a gente estava falando da risografia, da cianotipia. Aí tem gente, por exemplo, que está imprimindo foto em cianotipia, que fica aquele azul, é tudo azul, né? Azul, Lindo. E sim. aí borda em cima, né? Você bordar o Isso é muito papel. legal. Isso é muito São legal. coisas que são de pirar, e isso é arte. Não tem As designer, intervenções. não tem designer que não seja artista, gente. Vocês podem ficar no computador, mas peguem um pouco o papel na mão para sentir, para ver que é um prazer enorme. Acho que é uma maneira da gente voltar a ter essa riqueza da arte no nosso dia a dia também, né? Sim. Isso é muito louco, porque existe uma grande discussão entre os teóricos, né? Design é arte é design, e fica aquela discussão, é uma discussão infinita. Então, cada um tem o seu posicionamento. Mas uma coisa é fato, Cláudia. O design, ele não acontece sem arte. Porque O você está designer, ele tem criando, que ter um quando potencial você artístico. cria uma ideia, essa ideia que você está criando, ela tem embasamento num conceito estético. Não tem Exatamente. olhar estético que não sirva para olhar a arte. Eu, por exemplo, eu brinco que eu falo que eu sou o próprio pato. Eu gosto de fazer tudo, não faço nada direito. Então, assim, eu mexo com tudo que... E assim, eu vou nas oficinas que o pessoal quer me mostrar como faz uma técnica. Então, eu vou experimentando tudo. E não faço nada direito. Mas fazer é tão gostoso e é tão libertador você colocar a sua visão naquilo que você está mexendo de arte, e quando você vai fazer alguma criação, aquilo que eu estava falando, assim, não tem como você interpretar o que significa uma cor diferente de papel se você não tiver um olhar crítico estético sobre o que você está vendo. Eu estou vendo aqui, a arte direta falando que é oxigênio. É oxigênio mesmo. Eu acho que trabalhar com isso dá oxigênio mesmo a mente da gente. Inclusive, você mostrando seu cartão aí, eu lembrei, gente, no meio da live, a Cláudia falou que o cartão dela era empastado. O empastamento é exatamente a união ali de 2 papéis. Não é isso, Cláudia? É isso mesmo, e não necessariamente de dois. É que eu não estou com a caixinha aqui perto para mostrar para vocês. Tem Eu uns ganhei que do ficam pessoal tão grossos, né? Tem uns que ficam com da contexto, Federicone. assim, Ai, de deixa eu ver, acho que papelão. a caixinha não está aqui. Queria mostrar para vocês. Peraí, que acho que tá fácil. Eu vou fugir um segundo para pegar, porque isso vale a pena. Tá joia. E pessoal que curte arte, design, criatividade, clica no foguetinho aqui embaixo, ó, gente. Convida aí o pessoal, convida o amigo, convida a amiga para bater esse papo aqui com a gente, que tá bem legal, tá? Estamos falando com quem entende, tá? Então a Cláudia aí manda ver no assunto. Então vamos aproveitar aqui os conhecimentos da Cláudia e vamos, ó, absorver o máximo que a gente Voltei. pode. Vamos lá. Vale a pena pegar para mostrar para vocês. Olha que legal. A caixa, passando alguns conceitos, tá? Papel colorido na massa. O papel dentro e fora tem a mesma cor. Então aqui, quando você faz esses acabamentos de fecho, por exemplo, se não fosse o papel colorido na massa, você ia ter um branco aparecendo que ia comprometer esteticamente isso aqui. Então essa caixinha aqui, feita pela Fedrigoni, primeiro papel colorido na massa.
Aí eu ganhei de aniversário um cartão no papel vegetal, cobrindo. Aí a caixa, até já usei o primeiro. Tem um ganchinho para pegar aqui. Olha isso. São Ah, cartões. que legal. Ah, que Cada legal. um tem um envelope numa cor. A criação dos conceitos são da Grace Suzuki. Então, você faz falta, viu, com o A sumido. Nossa. E olha só, o envelope, por exemplo, desse aqui é no papel lilás. Esse material está empastado. Aqui no meio, eu tenho lâmina do papel lilás. Então, cada um deles, o verde, eu tenho uma lâmina de papel verde no miolo do empastamento. Então, eu tenho 3 papéis aqui e o do envelope é igual a cor do que o que está no meio do empastamento. Olha que Gente, legal. tá bom, é um trabalho. Fábrica de papel consegue fazer isso com um custo mais razoável. Mas, gente, o impacto disso é uma delícia de ver. Eu falo assim, eu trabalho tanto tempo com papel, eu amo quando eu me surpreendo com alguma coisa assim. Esse aqui, por exemplo, esse aqui tá falando sorriso é a única curva que endireita as coisas. É verdade. Então, a textura do papel é uma delícia, o corpo do papel, e aí você vai ter o envelope pink no meio do empastamento. Aí está a experiência. Aí está a resposta da estética. É todo esse prazer que você está exalando ao manusear, a saber que tem esse material. Eu tenho cartões aqui que eu guardo para mostrar em sala de aula para os alunos, porque assim gera uma experiência incrível. E isso vem do projeto. E aí é puramente é uma questão de design mesmo. O profissional do designer ele tem essa obrigação. Olha que legal. É muito rico. É gostoso de receber. É um presente. É um presente incrível que você não esquece. Que você tem um valor. E esse valor é nisso tudo. Na cor, é na delicadeza, é no toque. É muito tangível, né? Além da intangibilidade, é muito tangível também. Tem esse contexto. E você falando disso, foi até bom, porque tem alguns designers que têm vontade de ter alguns catálogos, ter uma amostra, né, de papel. E como é que faz? Essas amostras são vendidas, são doadas? Como é que acontece? Tem muita gente que tem essa dúvida, Cláudia. Então, uma coisa que eu sempre falo que é legal por todos os motivos, até para você saber, ser informado quando tem uma novidade, quando tem um lançamento, é o contato com os fabricantes e com os distribuidores. Porque aqui, por exemplo, eu mostrei catálogos de fabricantes. Tem distribuidores, até acabou de entrar a Inventário. Inventário é um dos distribuidores que tem um catálogo próprio, porque eles têm uma linha tão extensa de vários distribuidores que eles criaram um conjunto de catálogos próprio. E esse catálogo, por uma questão de custo de produção, ele é vendido, mas é uma ferramenta super importante. Porque, inclusive, eles fizeram uma jogada bem inteligente, eles fizeram um catálogo que você tem as lâminas com as opções de papel por cor. Então, você tem papéis vermelhos, papéis azuis, papéis amarelos, papéis com brilho, papéis com textura. Então, ele é catalogado por cor. Então, isso ajuda muito também na hora que você está pensando em usar um papel. Eu estou pensando em usar um azul. Vou lá, eu tenho todas as opções que eles têm de azul. Como eles trabalham com vários fabricantes, eles têm mais inteligente ter o próprio catálogo. Papel Avulso, que é de Porto Alegre, também trabalha mais ou menos na mesma pegada com catálogos próprios, mas os fabricantes fornecem catálogo. Catálogo, Rick, é uma coisa extremamente cara para se fazer, tem um custo enorme. E tem que ser distribuído com muita parcimônia, porque, assim, em 20 e tantos anos de trabalho, eu nunca vi catálogo ser suficiente. Não é? Entendi. Eu nunca vi É uma verdade. tiragem de catálogo que falasse, nossa, fiz catálogo agora para ficar tranquila. Não existe Até isso. porque brilha aos olhos, né? Qualquer um que vê você com uma pequena amostra. Você estava mostrando as suas aí e eu com vontade de colocar a mão aqui assim pela câmera e pegar um, porque as fábricas fazem e você aproveitando assim de relacionamento você vai conseguindo seu catálogo. Quando a fábrica tem ali o teu relacionamento, vê que você é um usuário frequente, que você tá lá, que você tá, ela não tem por que não te fornecer desde que ela tenha. Então
fábricas como a Fedrigoni fornecem, a Joigens tem épocas que tem mais, tem épocas que tem menos, porque o catálogo deles é um catálogo que vem de fora e é assim, não é uma ferramenta tão de entrega tão fácil, porque Tão é um fácil, né? catálogo, é um material muito grande, né? Mas isso é legal para vocês acompanharem, tanto os fabricantes quanto os distribuidores, que eles vão ou te disponibilizando como venda, quando é o caso. E essa venda, gente, não é porque o distribuidor quer ganhar com o catálogo, é porque o catálogo tem um custo de produção muito alto mesmo. Mas tem, por exemplo, você pega papel artesanal, que é outra coisa muito legal. Tem papéis muito interessantes. Você só vai poder usar com propriedade se você tiver catálogo. Porque se você fala assim, é um azul claro, para mim azul claro pode ser uma coisa totalmente diferente Totalmente para diferente do você. teu azul claro, né? Exatamente. Exatamente. Até porque, eu vou falar, hein, sem nenhum sexismo, é até uma questão que é comprovada pela ciência, os homens tendem a ser daltônicos. Tendem a ser. Azul é azul, vermelho é vermelho, Também não tem é? isso. Não existe não existe como que eu Não tem falo? fluxia, né? Mas Não, 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 a não, gente não. brinca, porque você comparar a cor é uma coisa muito delicada. Tem que Não ter. existe cores análogas. Ou é amarelo ou é laranja. Não É, existe o meio ali, né? É é, muito complicado. É verdade. E, nossa, e você tocou num assunto agora. Tá, você falou também na Fedrigoni. Eu vou até dar um abraço, pessoal. Foi super simpático comigo quando entrei em contato ano passado. Fiz um convite para o pessoal ir até a faculdade, bater um papo com os alunos, falar um pouco da história do papel, como funciona. Né? Designer gosta de ouvir isso. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso mundo, e que bom, né? né? Amanhã, E eles inclusive, a foram. gente vai fazer um encontro no showroom da Fedrigoni. Chamava Paper Point, agora se chama Casa do Papel, que é um espaço que quem não conhece tem que ir, é inspirador, tem muito material impresso, inclusive para os designers, tem uma revista chamada Pulp, que é uma revista da Itália, Fica no que Itaí, não é isso? fica no Itaim, na Pedroso Alvarenga. E a gente vai fazer um encontro amanhã às 10h30 da manhã, que inclusive é um encontro que a gente quis fazer até para as pessoas voltarem a saber que está reaberto, né? E você sabe, Henrique, que a gente está falando de receber 4 pessoas. A gente não conseguiu juntar 4 pessoas. As pessoas estão desesperadas. Falando, faz virtual, não estou saindo, tenho Claro! medo. Então a gente vai amanhã até mostrar que está tudo sendo feito assim, mantendo distanciamento, com máscara, com muito Com cuidado responsabilidade, entendi. para que as pessoas voltem a. Mas eu entendo isso, porque se você não tem uma demanda específica para aquele momento, as pessoas não estão indo fazer uma visita. Mas então, que saibam Uhum. que já está aberto, que tá para agendar horário e que, cara, vale muito a pena. É um lugar assim que não dá vontade de sair de dentro. Além Né? de ver os papéis, e também tem uma coisa muito legal. Quando você quer trabalhar com um papel especial, com algum papel fino, é muito legal fazer um boneco, fazer um mockup. E hoje em dia, como a gente falou, com a impressão digital você pode fazer até a própria peça para apresentar para um cliente, porque isso ajuda muito a vender o projeto. E o showroom da Fedrigoni, a Casa do Papel, eles fornecem papel para as pessoas fazerem esses Os layouts. mockups. Então, quem quiser visitar, até para pegar papel mesmo, para levar e fazer seus testes, fazer sua impressão, desenvolver seus projetos, é um dos serviços que é feito lá, esse fornecimento de papel para layout, para mockup. Vale a pena. E Bem, você falou também sobre a arte no papel, né? Fazer a arte com o papel. Eu lembrei de eu sigo um perfil de um cara no Instagram que ele se chama Manzano. O Instagram dele é MD Manzano, com Z. Ele trabalha com pontilhismo no papel, sabe? E além disso também ele faz uns recortes, ele faz algumas colagens em um tipo de papel só. É como se ele pegasse um coucher fosco, eu não sei o real se ele trabalha com papel algodão ou não, mas ele pega lá uma folha de papel e ele começa a trabalhar e faz uns recortes e cola conceitualmente, ou então ele faz alguma representação de algum animal, enfim, ele faz uma obra ali por meio do pontilhismo, sabe? Ele vai
Muito querido. afundando o papel. É lindo. Depois você procura Eu MD não sei, Manzano. Eu vou te passar gringo? depois no É gringo ou é WhatsApp. brasileiro? É gringo, Porque tem é tem um cara gringo. que eu fui outro dia até no pessoal da Universidade do Papel, que tinha um artista de pontilhismo, mas brasileiro, que faz um trabalho magnífico. Ele trabalha muito com locomotivas e ele estava justamente falando do posicionamento de arte em galerias, né? E o trabalho dele é muito Uhum. bonito. Agora, duas dicas, hein? Uma, inclusive, do Pixel, onde você vai aí, de novo, Esse palestrar. ano é terceiro ano já. Legal. No Pixel, pela segunda vez também, vai ter o Eric Stanley, que é um americano. É incrível. O cara é incrível. É um absurdo o que ele faz. E assim, eu lembro que a Eu fiz uma palestra live dele, com o Simon, ele estava na live com o Simon semana eu, passada. Ele eu entrou na assisti. live aqui, Ai, então, não vi, eu vi uma parte do Simon, não vi inteira. Ele entrou na live. Ele entrou ele na... Não, ele é muito querido e ele faz. A palestra dele foi muito surpreendente, porque o trabalho dele tem um nível de detalhe é papel cortado, sobreposição de papéis cortados, de uma forma insana, de uma arquitetura absurda. E ele tem. Como é que chama? Quando tem déficit de atenção, como é que chama? É dislexia. dislexia. Ele é disléxico. Então, assim, a palestra dele era justamente falando da relação de um disléxico com uma arte, com aquele nível de detalhe. Nossa, mas assim, eu sou fã incondicional do trabalho dele. E recentemente eu postei também no E é super portal. gente boa, viu, Cláudia? É muito, eu conheci ele É pessoalmente, eu fui gente tietar. boa demais. Ele Fui tietar e palestrou, passei com ele pelo Pixel, inclusive. Fui tietar palestramos em forte. 2017 juntos. Eu A fui. obra dele, É eu um perguntei absurdo. para ele quanto tempo ele leva para fazer uma obra daquela, ele leva meses. É. Tem o Instagram deles, quem quiser seguir, Eric Stanley. E recentemente eu postei um cara também que ele trabalha com caneta esferográfica. Você olha e Olha fala, que legal. meu Deus, como que faz isso? E muita escultura em papel. Tem trabalho, por exemplo, da Leila Niche. A gente tem gente Eu tão acho que eu legal. conheço esse cara da esferográfica, viu? Ele faz um Eu esquete, trabalha muito em esquete. trabalha muito sketch. Eu postei recentemente que até pedi autorização dele, ele foi um fofo. Normalmente, quando eu posto gente gringa, eu peço autorização. Quando mesmo repostando, não só gringo, mas brasileiros também, mesmo quando é um repost, eu acho que a informação tem que vir com muito respeito. Então, eu prefiro não Claro, repostar se eu não tenho a autorização, né? autorização. E esse cara foi muito simpático e o trabalho dele é muito, muito impressionante. Eu convido vocês mesmo a seguirem o portal para ver muita coisa inspiradora aí de arte, de design, de uso comum. A gente até máscara, até minha máscara de covidão. Eu tenho de tecidinho também, mas tem máscara de papel, ó. Essa é uma nova. Papel cartão, com papel filtro, biodegradável e coisas legais de tecnologia. Essa máscara tem 98%, mais de 98% de excelência de filtragem Olha do, que legal. do bichinho. Cláudia, temos um minuto. 1 minuto, gente, Um 1 minuto minuto! fala tchau. Crueldade, né? Crueldade, né? Pô, o papo tava tão legal, meu. Cláudia, eu passaria aqui a noite inteira conversando, mas eu quero muito de coração te agradecer pelo aceite, Eu te que agradecer de estar agradeço. aqui participando desse, passando tanto conhecimento para a gente, né? Porque nós designers temos essa vivência com papel, mas não como você, né? Que tem essa coisa da raiz do papel. Então é muito bom sempre aprender com pessoas como você, que traz esse conhecimento aí com tanta segurança, com tanta maestria. Então eu quero muito te agradecer, tá? E Eu agradecer a todo agradeço mundo também, gente, né? também. Que esteve aqui com a gente, que vai assistir também. Então, Cláudia, muito obrigado, Fica Cláudia. o convite para quem não tiver ainda no canal, se inscrever. E quem tiver dúvida, quer fazer contato, manda direct, manda e-mail, a gente está por aqui. Tá, joia, então. Olha só que pontualidade. Terminamos na hora certa. Cláudia, beijo grande. Te Beijo, agradeço. muito obrigada. Beijo grande a todos que participaram, gente. Tchau, tchau.